Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui no nosso canal Bate-Papo Contato e esse é o quadro Olhando para o Alto, onde falamos sobre o nosso dia a dia, mas na perspectiva de Deus, na perspectiva que a Bíblia nos orienta, né? E como você sabe, nós procuramos nesse canal falar alguns temas atuais, né? Nosso dia a dia, na correria aí do nosso dia a dia, cada um tem a sua, não é verdade? E hoje eu quero fazer uma afirmação. E a afirmação que eu quero falar, que é o nosso tema, é o seguinte: ouvir é fundamental. Ouvir é fundamental. Acredito que você que me acompanha, ou você que é a primeira vez aqui, e já deixo o meu abraço para ambos. Se você é a primeira vez, meu muito obrigado, que Deus fale com você, se sinta abraçado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, curta, compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal, para que você receba mais meditações, mais palavras como essa, que o nosso objetivo é falar do amor de Deus, evangelizar o mundo. E a você que já me acompanha, meu muito obrigado também. Curta, compartilhe com a sua família, né? Mas ouvir é fundamental e eu concordo, e eu acredito que você concorda com essa afirmação. Porém, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E a ideia que eu quero trazer, eu vou trazer duas perguntas para vocês neste momento. A primeira delas diz respeito ao seguinte: em um mundo de tantas vozes, quem realmente devemos ouvir? Em um mundo de tantas vozes, quem devemos ouvir? Acrescento a essa pergunta o seguinte comentário, o seguinte reflexão também. Num mundo tão barulhento, tão agitado, como eu consigo ouvir a voz de Deus? Como eu consigo ouvir a voz de Deus? Talvez você nunca parou para pensar nessas perguntas, mas ela se faz necessária hoje em dia. Mas antes ainda de aprofundar um pouco essa questão, eu quero falar que talvez você já deve ter ouvido falar nesse dito popular que Deus deu dois ouvidos e uma boca. Obviamente, Deus se interessa mais, ele acredita que nós devemos ouvir mais e falar menos, para que possamos refletir em tudo que vamos falar, responder. Diante disso, nós vivemos num mundo dinâmico, rápido e com muitas transformações. E ouvir, como eu disse, se torna fundamental. Porém, desse mundo dinâmico, de grandes transformações, vivemos uma situação complicada porque é a seguinte: muitas das vezes as coisas que hoje, que antes, melhor dizendo, era ilícita, era errada, hoje, com mudança de leis, de decretos, passou a ser normal, passou a ser lícito, né? Mas, diante de Deus, o que é ilícito no passado, se continua sendo ilícito no presente. Assim sendo, como lidar com isso? Como ouvir a voz de Deus e seguir a vontade de Deus diante desse quadro? É por isso que eu quero trazer dois salmos para nós. O primeiro salmo está o Salmo 119:11 e o segundo é o Salmo 119:5. Eu vou compartilhar aqui minha tela com você. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a tela. Então, o primeiro salmo é o Salmo 111, 119:11 e o Salmo 105.
está aí para você. Deixa eu só pausar aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui minha tela, que deu problema aqui na minha tela. Então, vamos lá. O Salmo, agora vai dar para compartilhar. Eu peço desculpas. O Salmo 119:11 diz o seguinte: Escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. E o segundo, que é o Salmo 119:105 diz: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que ilumina os meus caminhos. Como eu disse, nós temos que ouvir. Ouvir é fundamental e devemos ouvir a palavra de Deus. No primeiro Salmo, o verso 11, ele vai falar que devemos esconder a palavra de Deus para não pecar contra Deus. O termo aqui esconder, no hebraico, tem a ideia de praticar, não é pegar uma coisa, fechar aqui, por exemplo, a mão e esconder e manter escondido. Não, não. A ideia aqui é praticar. Eu ouço a palavra, eu ouço aquele ensinamento e eu pratico, eu coloco na minha vida dia após dia, para que eu possa não pecar contra o Senhor. O segundo texto, ele identifica que a palavra de Deus, uma vez que eu ouço e pratico, ela é lâmpada para o meu caminho, ela é luz para os meus pés. Então, diante disso, eu vou passar por tentações, eu vou andar por caminhos tortuosos, caminhos que podem me levar ao pecado, mas vai a palavra de Deus vai clareando meus pensamentos, meu coração, o meu caminho, para que eu não tropece em alguma pedra, para que eu não peque. Por isso que o tema ouvir é fundamental. Então, uma vez que eu ouço e pratico a palavra de Deus, ela se torna muito relevante para o meu dia a dia. Diante disso, nós temos ouvido a palavra de Deus, nós temos ouvido a palavra de Deus. Seja ela numa devocional, seja nós lendo a palavra de Deus particularmente, seja uma pregação no YouTube, temos ouvido a palavra de Deus, temos praticado essa palavra, a palavra de Deus, que nem quem me acompanha aqui sabe que eu estou fazendo uma série sobre o fruto do Espírito. Nós temos amados, nós temos tido paciência com as pessoas, nós temos estado alegres em toda e qualquer situação. Nós estamos praticando isso. Quem me acompanha sabe que nós temos a aula e eu já vou fazer um parênteses aqui, aula gratuita, tá? A aula aqui no YouTube aqui comigo é tudo gratuito. Então, conselho você que está aqui acompanhando pela primeira vez, vai na playlist lá, tem lá playlist lá Fruto do Espírito e tem a playlist aqui Olhando para o Alto também. Todas fazendo, olhando para o alto aqui, que nesse programa aqui eu faço devocionais, reflexões, então segue eu aí que você vai aprender muita coisa. Mas voltando aqui, fechando parênteses, né? O Merchan, o Merchan, voltando ao nosso tema aqui, é, nós temos ouvido a palavra de Deus, temos praticado essa palavra, temos refletido sobre ela. Se não estamos fazendo isso, nós devemos pedir perdão para Deus, refletir melhor e começar a praticar a palavra de Deus para evitar pecados. Porque muitas vezes nós pecamos e não é por falta de caráter, não é por falta de vontade de seguir o caminho de Deus. Muito pelo contrário, nós pecamos porque nós não eh, nos atentamos à palavra de Deus. Então nós ficamos fracos, nós não nos alimentamos da palavra de Deus, não alimentamos nosso espírito. Uma vez fraco, cometemos pecado. Não estou tirando aqui, não estou isentando a pessoa que ela pecou.
mas muitas vezes a gente estamos pecando porque não estamos em comunhão com Deus. Sendo assim, o meu desejo é que você hoje possa refletir, pedir perdão se tem pecado contra o Senhor, se você não tem ouvido, se cada um de nós não estamos ouvindo a palavra de Deus, que nós possamos pedir perdão, que nós possamos, a partir de hoje, ter uma atitude diferenciada, que possamos buscar a Deus dia após dia, lendo, orando, e que possamos ser pessoas maduras e fortes para a glória de Deus. Então, um grande abraço, fico por aqui e até a próxima devocional no nosso canal aqui, Olhando para o Alto. Até lá!